das coisas que sempre me identifiquei muito é logo no início dos Tristes Trópicos. O autor justifica-se porque é que demorou 25 anos para escrever aquele livro, ou 20 anos, ou quê, porque as viagens são de 33 ou 35 e ele publica aquele em 50 e tal. Não é? E ele diz lá que uma das razões é que o trabalho de campo não tem nada de romântico nem de exótico, não é? A quantidade de tempo e de energias que se perdem, que se gastam a andar de um lado para o outro, para chegar a um sítio qualquer, e estamos a falar, claro, do sertão de Mato Grosso, em cima de um cavalo, em 1933, pois, quer dizer, eu andei lá em 2015 ou 16 de carro e achava cansativo, imagina, em cima de um cavalo ou de uma mula em 33, não é? Mas ele dizer exatamente, quer dizer, quantidade de tempo que se perde a andar de um lado para o outro, a arranjar informantes que depois não aparecem. Na verdade, é aí que se gasta a esmagadora maioria do tempo, não é? E das energias em trabalho de campo. Que depois, claro, quer dizer, em alguns diários isso sai, aliás, é interessante que se há 100.000 antropólogos, há 10 diários de campo, ou 100 no mundo, porque a maior parte do pessoal depois não publica os seus diários. Não é? Hoje a situação, obviamente e felizmente, está, mesmo em África, muito modificada, mas ainda há não muitos anos atrás, o meu último trabalho de campo em 2009, em Angola, também mesmo na região centro, a possibilidade de arranjar transportes era muito diminuta. Não é? Na verdade, a maior parte dos transportes que eu conseguia era uma motita, não é? E andar por aquelas picadas um dia inteiro, em cima de uma moto, sobe e desce de montanha e desce e pedradas e pronto, quando chegava ao final do dia eu me deitava no chão da esteira, até parecia que estava num colchão de água, não é? Que aquilo sabia-me tão bem. Ou então pedir autorizações, que é outra das coisas que muitas das vezes nos impede o trabalho de campo. É a quantidade de tempo, energias e às vezes até dinheiro, não é? Que nós gastamos para ter autorizações, às vezes até para a simples renovação de um visto, não é? Eu lembro-me também nessa altura, ou foi em 2000 ou em 2001, 2000, no trabalho de campo de 2000, tive 2 meses, por exemplo, a fazer trabalho de campo na fronteira com o Zimbábue, sem qualquer documentação, porque tive o passaporte para ser renovado o visto 2 meses em Chimoio. Quer dizer, teve lá 2 meses, porque eu também não podia deslocar-me todas as semanas à capital da província para ir aos serviços de migração, não é? Mas estive lá 2 meses por uma razão muito simples, porque eu dei como morada a pensão onde eu estava, que era a pensão Flor do Voga, nunca mais me esqueço, era de um português, pensão Flor do Voga, a mais conhecida pensão talvez do Chimoio, dei o nome da rua, mas não dei o número da porta, porque, sei lá, não me lembrei, não sabia quando preenchi o formulário, mas pensão Flor do Voga, quer dizer, não havia mais nenhuma sequer na cidade com aquele nome, não é? Mas como não tinha o nome da porta, não me passavam um visto porque o formulário estava mal preenchido, não é? E eu andei indocumentado esse tempo todo, incluindo ter estado uma semana a fazer trabalho de campo no Zimbábue, sem saber, e portanto estava até clandestino, quase que uma espécie de imigrante ilegal, quer dizer, só dei por isso quando cheguei a uma aldeia,
e que tinha lá uma loja que se chamava Store, e eu aí percebi que Store não é propriamente o nome português, não é? Não era cantina, nem era loja, era Store, e pronto. E depois os gajos também só falavam ou inglês ou lá no Qingdao, e acabei por estar uma semana clandestino, mas bem recebido, incluindo pela polícia, a quem eu pagava cerveja e que passavam dias inteiros a falar comigo na varanda desse store, que era store e restaurante e bar à noite. Aquilo era um complexo comercial, não é? Isto exatamente porque nós, em trabalho de campo, estamos muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, completamente desprotegidos. Nós, antropólogos, não é? Porque vamos, na maior parte das vezes, enfim, sem qualquer tipo de apoio institucional, não vamos com uma ONG, não vamos com uma organização internacional, vamos por nossa própria conta e risco, não é? E, portanto, depois também nos falta, é verdade, podemos ter uma instituição por trás, como as universidades locais ou a nossa universidade, mas que isso depois, no meio do terreno, conta para muito pouco, não é? Ou seja, em resumo, de 200 páginas de diário, meia dúzia delas têm histórias interessantes, na verdade, porque o resto do trabalho de campo não tem nada desta de coisa exótica, não é? Para contar histórias aos amigos e às amigas, ou vice-versa, ou seja o que for, não é? Seja lá com que intenções com que se contam essas histórias, depende do contexto, obviamente, não é? Só fazem efeito também muito nos primórdios, não é? Que depois passam a ser cansativas e pouco interessantes, não é? Repetitivas até, não é? Porque a maior parte realmente das outras páginas é desespero de falta de documentação, falta de transporte, do intérprete que desapareceu, das entrevistas que queremos fazer e que não conseguimos, das visitas que queremos fazer e que não podemos fazer. Não tem nada dessa coisa exótica, não é? Que depois, muitas das vezes, inclusivamente, se contam nas aulas, não é?